Olá, queridos! Agora vamos para o nosso reforço. Reforço de quê? Da nossa aula anterior, não é verdade? Iremos fazer agora uma revisão para depois fazer 4 atividades propostas, não é verdade? Para nós podermos aprender, fixar mais esse conhecimento sobre a filosofia ou filosofar, não é verdade? Dentro da nossa vida, trazer para o nosso cotidiano. Filosofia de vida. Vamos lá para a nossa revisão? Olha aí, ó, experiência filosófica, revisão de conteúdos. Nós vimos na aula anterior sobre a questão da filosofia de vida. As questões filosóficas fazem parte do nosso dia a dia, ou cotidiano. Vimos também quando paramos para refletir sobre o que é melhor para a nossa vida, daí estamos fazendo um exercício filosófico, tá? Quando eu começo a pensar sobre a minha vida, já estou filosofando. A disposição para o filosofar decorre do fato de sermos pessoas racionais, raciocínio, e sensíveis, né? Capazes de dar sentido às coisas, somos capazes de dar sentido a algo. Chamamos de filosofia de vida a esse filosofar espontâneo, tá? Quando estamos dando sentido, estamos raciocinando, é filosofia de vida. Na aula anterior também vimos sobre é possível filosofia, defini-la, e agora? Será que eu consigo defini-la, esse nome aqui, tão complexo? O filósofo alemão Edmund Husserl diz saber o que é filosofia, ao mesmo tempo que assume desconhecê-la. Olha só, sabe, né? Ele diz que sabe e depois nega, dizendo que não sabe. Vamos lá. Ele diz que sabe, depois diz que acha que é desconhecê-la. Ela é complexa, tá? Então, é mais ou menos a ideia de Sócrates aí. Só sei que nada sei. Filosofia é uma palavra de origem grega. Philo, a junção de Sofia, cujo significado é amor à sabedoria ou amizade pelo saber. Filosofia não é um saber. Será? Ela não constitui uma doutrina, né? Um conjunto de conhecimento fixo, ou um conjunto de conhecimentos já prontos, de uma vez por toda. Não é cálculo, né? Não é exato. A filosofia é uma busca, por quê? Pela verdade, gente. Buscamos a verdade por ela. Tá? Você pode buscar, dentro de um conflito, né, de pessoas, buscar a verdade numa análise filosófica. Vimos também que filosofia não se confunde com ciência, tá? Por favor, eles separaram, né? Nos seus primórdios, o que chamamos de ciência grega, ela fazia parte da filosofia. Então, o pensador antes fazia tudo. Ao debruçar sobre questões na natureza, o fazia do ponto de vista filosófico. Apenas no século XVII, com Galileu Galilei, possibilitou a ruptura, né? Não é essa separação assim para se afastar, não, tá? Mas cada um seguiu o seu sentido de busca, de análise, de conhecimento e aprendizado. O processo filosofar, o que é isso? Nós vimos que, de acordo com o pensador Immanuel Kant, é possível destacar que só é possível aprender a filosofar, tá? Só a prática, e certas tentativas filosóficas já existentes. Então, eu só vou filosofar, né, com ideias dos pensadores já existentes. Então é nesse sentido. A partir daí eu criarei outras iniciativas, né, filosóficas. Vimos também que aprender a filosofia só tem sentido pelo esforço pessoal de exercitar o talento da razão, tá? Ao estudar o pensamento dos filósofos, cada um pode exercer o direito de refletir por si próprio. Ou rejeitar, ou aceitar ou rejeitar. A reflexão filosófica. Qualquer definição que seja dada delimita, no sentido de estreitar um significado muito mais amplo. Então, na tentativa de delimitar, Saviani conceitou a filosofia como radical, tem que ter isso, né, para ser eficaz, tem que ser rigorosa e tem que formar um conjunto de ideias. Por exemplo, o exemplo de Sócrates, ele exercia o grande fascínio sobre seus interlocutores, procurando jovens, passava horas discutindo em praça pública, lá no Ágora.
ele interpelava os transuentes, quem passava, dizendo ignorante, fazia perguntas, etc. Só a frase, né, renomada é: só sei que nada sei. O método de Sócrates levava ao conhecimento da própria ignorância, de não saber. Esse era o ponto de partida da sua própria sabedoria, baseada na busca incessante da verdade. Agora vocês vão fazer a sua atividade, tá? Daqui a pouco a gente volta. 4 perguntinhas para o exercício do saber. Vamos lá? Boa atividade. Até mais. Olá, queridos. E aí, responderam? Com certeza, não é, professor presencial? Um alô para vocês. Manda aí as respostas. Qual? Isso mesmo. Será que eles fizeram todas? Com certeza, porque a aula está muito legal, ela tem conteúdo de filosofia. Estamos dando os primeiros passos sobre a filosofia. O que é, o significado da palavra, a origem, etc. Então vamos lá para a nossa atividade, olha lá. Resolução da atividade, gente, tirando dúvidas. A questão 1, ela diz assim: atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos a invenção da palavra filosofia. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, olha, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se o quê? Filósofo. Texto de Mariana Chauí, né? Vamos lá, o que ela quer saber? A palavra filosofia é formada pela junção de 2 palavras gregas, filo, né? E sofia. Que significa, letra A, amizade sincera, amor pela sabedoria. C, respeito fraternal. D, dificuldade para se obter conhecimento. Ou aí, nascimento da filosofia. Qual a resposta correta aí? Qual das alternativas? Qual você respondeu? Manda pra gente a sua resposta agora para a gente se interagir nesse momento durante essas questões de filosofia. Será que é amizade sincera? Filo, a junção de filo e sofia. Lembra que eu falei aí? Quem tem o nome de Sofia, né? As meninas. Alguma estudante aí, né, do primeiro ano que tem esse nome aqui no estado. Vamos lá, responda. Tá fácil, tá? Muito, muito. Vamos lá se interagir nesse momento. Então, acertou quem optou pela questão, pela letra, amor pela sabedoria. Esse aqui poderia ser amizade, tá? Mas amizade pela sabedoria, tá? Pelo saber, não sincera. Questão 2, é uma tirinha, olha aí. Com base nessa tira, do personagem Calvin, na citação, analisa as questões propostas. O Calvin pergunta, né? Diz, ó, preciso de ajuda com o dever de Harold. Ele questiona Harold, né? Harold, preciso de ajuda com o dever de casa, com a tarefa. Aí ele diz, qual é a tarefa? Aí ele, eu tenho que fazer uma redação que mostre os 2 lados de um tema, então, defender um dos pontos. Então, mostrar 2 lados de um tema e defender um. Aí Harold diz, e qual é o tema? Aí ele responde, esse que é o problema, eu não consigo pensar em nada para discutir. Aí o Haroldo diz, é duro de acreditar. Aí o Calvin diz, eu estou sempre certo e o resto do mundo está sempre errado. O que se tem para discutir? Então já é um problema aí, né? O melhor de Calvin. Então ele diz que está sempre certo e os outros estão sempre errados. Já é um tema, né? O certo ou errado, quem tem razão. E ele diz que ele está sempre certo. E o ponto de vista dele é defender que ele está certo. E a pergunta é, aquilo que o pensador Sócrates destaca foi no seu método e não suas doutrinas, ele se baseava numa argumentação insistindo que só se descobre a verdade pelo uso da razão. Desta forma, qual era o objetivo de Sócrates ao questionar as pessoas sobre as verdades que eles tinham? Qual, né, o método que ele usava? Qual era o seu objetivo? Será que é o A? Fazer com que as pessoas viessem a se comunicar mais, para criar laços de amizade, assim a sociedade seria melhor? Ou a B? Fazer com que as pessoas percebessem que ele era o homem mais sábio de toda a Grécia. Será que é isso? Ou a C? Gerar um sentido de raiva nas pessoas,
por saberem que elas não sabiam de quase nada. Ou a D, fazer com que os transeuntes, né? Transeuntes, quer dizer, desculpa, as pessoas que passavam ali, abandonassem suas opiniões e buscassem a verdade dentro de si. Ou a E, fazer com que os transeuntes percebessem, né, que a verdade se encontra na experiência da vida. Qual é a questão que você respondeu? E agora? Respondeu qual? Professores presenciais, manda a resposta. Qual mesmo? Quase. Vamos lá ver se você acertou. Olha lá. Então, quem optou pela alternativa D, gente, ó, acertou. Parabéns, né? Aqueles que foram mandaram a resposta aí, muito legal. Sócrates tinha um objetivo com as suas questões, fazer com que os transeuntes, né, quem passava por aí, abandonasse suas opiniões. Lembra que Calvin, né, tinha uma opinião que estava certa e buscasse a verdade dentro de si. Calvin não queria isso, né? Muito legal. Agora, se liga no Enem, gente, ó. A questão em si do Se Liga no Enem, para vocês, são questões baseadas em que caíram em Enems anteriores, nos anos anteriores, e questões parecidas, mais ou menos idênticas, tem também na linha do Enem, para que vocês possam se familiarizar. Quando chegar lá no terceirão, daqui a 2 anos, esse ano e mais 2, esse mais um, né? Vocês vão estar aptos, né, a fazer o Enem lá no final de 2023, né? Vamos lá? Continuando, olha aí, ó. Se liga no Enem. Enem 2017. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Ó. Sócrates tinha esse poder de embaraçar as pessoas. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção a uma direção em comum. Os temperamentais, né, as pessoas estressadas, como Alcibiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, tá? Ó, esse estressadinho, né? Ele sabe, né? Eles recusam, né? Por causa da influência de Sócrates, que os leva a se censurarem. Sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O texto evidencia característica do modo de vida socrático, que se baseava o modo de vida socrático, como ele se baseava? Contemplação da tradição mítica? Será que Sócrates contemplava os mitos? Relativização do saber verdadeiro? Ou C, valorização da argumentação retórica? Ou D, investigação dos fundamentos da natureza? Ou E, sustentação do método dialético? Qual dessa questão? Essa aí caiu no Enem 2017, gente, também ela é um pouco, tá em nível médio, tá? Não tá difícil nem fácil também. E qual é a resposta que você... Qual? Responda aí, vamos lá. Manda pra gente colocar aí, entrelaçar, né, com as nossas respostas e ter uma verificação de que vocês responderam correto ou não. Então é nesse sentido, né, essa interação de saber. Vocês mandam a resposta, a gente vai verificar se está correto. Depois a gente manda as respostas propostas ali nas questões. Aí vocês fazem essa comparaçãozinha, não é verdade? Então vamos lá. Quem optou pela alternativa E? Gente, o texto evidencia a característica do modo de vida socrático, que se baseava na sustentação do método dialético. O que é isso? Sócrates questionava as pessoas, né, colocando, por exemplo, sobre o amor, né? Aí as pessoas achavam que sabia muito o conceito de amor. Aí ele ia questionando, falando, e logo os ouvintes percebiam que não conheciam nada sobre a palavra amor. Então é nesse sentido que Sócrates questionava as pessoas. Ele não queria ignorar e criar preconceitos, desprezar as pessoas, mas o que ele queria, na minha opinião, que as pessoas buscassem conhecer e analisar tudo em sua volta, inclusive se conhecer. Ele falou que
as pessoas devem conhecer a ti mesmo, né? Buscar se conhecer, se ela é capaz disso, se ela é capaz daquilo, se ela é capaz de ter comportamentos dentro de uma sociedade, se ela não é. E ela se conhecendo, ela vai verificar o que ela é capaz de fazer. A sua potencialidade, como Aristóteles falou, né? Porque nós somos um ato em potência, somos todos em transformação em todo momento, né? Vamos ver lá a questão 4, olha aí. Questão número 4, gente. Por que é possível dizer que não existe a filosofia, mas as filosofias? Por quê? Porque não é possível dizer que existe a filosofia, plural, né, assim, fixa, a filosofia, professor Hélio, etc. Mas as filosofias, plural, né, existe várias. Olha aqui, Sócrates, né, Platão, Aristóteles, né. Vamos lá. Olha aí o Sócrates aqui do lado. Por que é possível dizer? Vamos lá, olha aí. Quem respondeu, né? Supostamente chegou próximo nessa linha, tá ok. O filosofar não é propriamente um saber, tá? Mas uma atividade que busca dar sentido ao quê? A experiência, aquilo que eu vivo. Apoiada em uma problematização inicial. Existe um problema inicial, vamos resolver? Para tanto, contraria, vai contra o senso comum. O que é isso? O senso comum em si, gente, ele é tudo que é aprendido no cotidiano, tá? Olha só. No meu dia a dia, eu estou passeando, estou aqui no sítio, aí uma laranja ali, eu vi um pé de limão, aí alguém já me disse anteriormente, pelo senso comum, que chá de limão serve para ajudar a aliviar o sintoma da gripe. Aí eu vou caminhando, né? Laranja, diz que a vitamina C ela serve, ou seja, que alguém falou para mim. É o senso comum, tá? As pessoas vão dizendo, passando de boca em boca. E é tudo aquilo que eu aprecio, as árvores, né? O sítio, as comunidades, olha as casas, né? Dos indígenas, como é bonito, né? Olha só as comunidades vivendo juntas. Então, são coisas que eu vou aprendendo no meu cotidiano. Essa vivência no meu dia a dia, ela é o senso comum. Tudo aquilo que eu estou dialogando com as pessoas. Então, a filosofia, a reflexão filosófica, ela vai, né, contraria o senso comum, porque ela busca a verdade em si, tá? Vamos lá, continuando com a resposta, olha aí. Para tanto, contraria o senso comum ao questionar e duvidar das verdades estabelecidas, tá? Às vezes o senso comum diz, mel com limão cura gripe. É uma verdade estabelecida. Aí a filosofia em si, ela questiona, né? Mas que comprovação tem? Que comprovação tem isso? Então ela vai de contra, né? Vai isso. Decorre dessa disposição ao questionamento, à diversidade das concepções filosóficas. Então por isso que não existe, né, a filosofia. Por exemplo, vamos supor, né? Não existe esse exato, né? A filosofia é isso, não. Mas as filosofias, quando eu acho uma verdade, eu vai questionando mais a verdade. Quando eu acho uma suposta resposta, vai surgindo outras respostas. Então, supostamente, a ideia dessa questão é essa, né? Não é propriamente um saber, mas uma atividade que busca dar sentido à experiência, apoiada na problematização inicial. Então, eu vou achar várias respostas, né, para o meu cotidiano. E a aula de hoje foi nesse sentido, de busca, dar sentido o que é a filosofia. E as 9 razões, tá? Vocês leram, né, anteriormente, que era um pré-requisito, e vocês vão aprender e achar, perceber durante as aulas de filosofia, unidade 1 e 2, é que ela é importante, ela está no nosso meio, mesmo que muitas pessoas não percebem, mas ela está no sítio, ela está no meio do meu convívio com as pessoas, social, ela está no meio do indígena, está no meio dos quilombolas, está no meio rural também. Então, sempre achar uma problemática para uma situação que achar uma solução para a problemática que apareceu, não é verdade? É um diálogo. E, ou seja, e respeitar a opinião do outro, que vai surgir várias divergências. Até dentro de casa, em familiar, as pessoas pensam diferente um dos outros. Pegar isso em comum, tá? E tentar chegar numa solução.
Ok? Essa foi a nossa aula. Até mais. Tchau, tchau.